Olá galera, tudo bem? Aqui é o João Neto TV e bem-vindos a mais um vídeo dessa série aqui que eu tento trazer pra vocês o meu cotidiano, o meu dia a dia na universidade, no curso de Engenharia Civil. Então hoje eu vou falar pra vocês sobre continuidade e derivada. Bem, como a gente só teve 2 semanas de aula, é aquela coisa, início de um sonho, deu tudo errado, o professor parou antes de continuidade. Para estudar isso aqui, eu estudei com o Ferreto e com o Grings, que são dois ótimos canais. O Ferreto é mais conhecido, o Grings é um pouco menos conhecido, mas é um professor realmente muito bom. Na continuidade, a gente tem que saber primeiro que é limite, e uma função ela só vai ter limite se ela for contínua. Se ela não for contínua, ela não vai ter um limite. E aqui fala algumas condições de existência da continuidade. E eu comecei o estudo de derivada. Derivada nada mais é do que a inclinação de uma reta da reta tangente em um certo ponto no gráfico, ou seja, você tem um gráfico e passa uma reta que toca a certo ponto. A inclinação daquela reta é a derivada, não é aquela reta. A derivada é aquele m da função do primeiro grau, tem y igual a m vezes x mais n, pois é, o m. Ou então o a também, porque pode ser y igual a x mais b. Também falou de coeficiente linear, falou de reta tangente, ele demonstrou aqui como é que a gente chega em derivada com limite, que esse aqui é um jeito horrível de fazer a derivada. Por quê? Porque demora muito. Já ele vai ensinar um jeito muito mais fácil de fazer uma derivada. Botou aqui, né, a derivada de uma função. E aqui tem algumas nomenclaturas, alguns símbolos para você identificar o que é a derivada. A derivada de y pode ser tanto y', pode ser f' de x, pode ser dx fx, pode ser dxy, pode ser dy sobre dx. Particularmente eu prefiro dy dx. Por quê? Porque fica uma coisa mais organizada. Mais pra frente, as outras coisas meio que não vai ficar tão intuitivo. Então você tem que, para organizar melhor, você vai ter que deixar dy dx. Falou aqui sobre derivadas laterais e falou que a função só é derivável se as derivadas laterais forem iguais. E se as derivadas forem iguais, é contínua em um certo x. Tipo assim, tem um x. Tipo assim, tem uma função, aí passa uma reta tangente num certo x aqui. Aí tem que ver a derivada pra cá e pra cá, tipo, tendendo da direita pra esquerda e da esquerda pra direita. E dou aqui algumas regras de derivação. A primeira, mais simples mesmo, tipo, a derivada de uma constante igual a zero. Ou seja, se você tiver a derivada de 2 é igual a zero, derivada de 1 bilhão, zero. Regra da potência. Na regra da potência, tipo assim, tem x elevado a 2. Então a derivada vai ser tipo assim, ó, você pega esse 2, bota pra baixo, multiplicando e diminui 1 no expoente. X elevado a 2, pega o 2, bota pra baixo, fica 2 vezes x elevado a. Não era 2 e eu falei que diminui 1, então fica só 1. Então, a derivada de x elevado a 2 é 2 vezes x elevado a 1. Derivada do produto de uma constante por uma função. Por exemplo, 2 vezes x elevado a 2. Você não vai fazer nada com o 2 que está bem ali do lado do x. Você vai fazer uma coisa com aquele 2 que está em cima do x. 2x elevado a 2, você pega o 2, bota para baixo multiplicando, fica 2 vezes 2, 4, vezes x elevado a. Não, 2, então diminui 1, fica 1. Então a derivada de 2x elevado a 2 é 4 vezes x elevado a 1. Derivada da soma. A derivada da soma é simplesmente você pegar a derivada de duas funções e somar. É uma função que é igual à soma de duas funções. Então a derivada daquela primeira função é igual à soma das derivadas das funções que compõem essa primeira função. Tá bem exemplificado. H é igual a f de x mais g de x. Então a derivada de h de x é a derivada de f de x mais a derivada de g de x. É uma coisa bem intuitiva mesmo, não é muito difícil. E tem aqui a derivada de um produto, que começa a ficar um pouquinho mais diferente, mas nada que, tipo assim, você praticando muito, você não vai conseguir decorar, ou então aprender essa regra aqui. Se você tem h de x igual a f de x mais g de x, a derivada de h de x vai ser igual a f de x vezes a derivada de g de x, mais g de x vezes a derivada de f de x. Vai ser 1 vezes a derivada do outro, mais o outro vezes a derivada do 1. Aí tem a derivada do quociente. h de x igual a f de x sobre g de x. A derivada de h de x vai ser igual a g de x vezes f' de x. Esse linha quer dizer derivada. Vai ser g vezes f' menos f vezes g' sobre g elevado ao quadrado. Nada muito complicado não. Tem aqui a regra da cadeia, tá bem uma imagem aqui. Pode parecer muito complicado, mas isso aí é só a demonstração de como é que chega na regra da cadeia. A regra da cadeia você usa quando você tem uma expressão elevada a um expoente. Como é que você faz a derivada disso? Se eu tiver 2x mais 1 elevado a 2, então a derivada vai ser, pega o 2, desce multiplicando, vezes a expressão, vezes a derivada daquela expressão que tá ali dentro. Tá aqui a regra do externo interno, derivada da função inversa, tipo assim, é mais regra, entendeu? Não é muito complicado. Derivada da função exponencial, que é só você pegar tipo assim, f de x igual a elevado a x, então a derivada de f de x é igual ao próprio a elevado a x vezes o logaritmo natural de a. Aí tem um caso aqui, quando em vez de ser só um x, é uma expressãozinha, tem a derivada da função logaritma, tem a regra da potência aqui, tem as derivadas trigonométricas, isso aqui. De tanto você fazer questão, dá pra você decorar
decorar. Tem a derivada dessas funções trigonométricas inversas, que pelo que eu ouvi, os professores deixam a gente ver a tabela, que isso é muita coisa. E eu vi também taxas relacionadas, tipo assim, desse tipo de questão, tipo assim, a gente vai aplicar na prática a derivada. Tipo, o volume do balão cresce a tanto. Qual a taxa de crescimento do raio quando o mesmo mede 50 centímetros? Isso aqui eu tive que estudar muito, porque eu tive uma dificuldade para aprender taxa relacionada. Só que eu fui pegando a manha e eu consegui aprender. Isso aqui é a aplicação de derivada na prática. A derivada nada mais é do que uma taxa de crescimento, que é a inclinação lá do gráfico, para saber quanto que tá aumentando naquele determinado ponto. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Dê um gostei aí. Dê um gostei, se inscreve no canal se você gostou desse conteúdo aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!